Independente de como você vem utilizando o seu cérebro, com maior ou com menor eficiência, uma coisa é certa: ele é a porta para o nosso futuro. O nosso sucesso vai depender do seu bom estado de funcionamento e de como nós utilizamos, né? Pela simples e única razão de que todas as experiências que a gente vive nos chega através do nosso cérebro. O nosso cérebro ele atua basicamente como um escravo nosso, disposto a atender todos os nossos desejos, todas as nossas ordens, né? A tudo que a gente demanda para ele. É uma força incrível, mas que precisa ser libertada, né? E para a gente libertar essa força, a gente precisa de novas crenças, de novos conceitos, né? Para que isso seja libertado, porque o nosso cérebro só pode fazer aquilo que ele julga ser capaz de fazer, né? É uma singularidade do cérebro humano fazer apenas aquilo que julga ser capaz de fazer. E quem vai passar para ele, né, aquilo que ele é capaz de fazer, quem vai passar essa ordem para ele é você. Então, se você estipular baixas demandas, né? Se você estabelecer baixa demanda, você vai ter baixos resultados. Mas se você estabelecer uma alta demanda, você provavelmente vai atingir um funcionamento superior, né? O nosso cérebro, ele tá ali sempre à espreita, assim, sabe? Prestando atenção em tudo que a gente, ouvindo tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, né? Todas as nossas ações e tudo que ele ouve, ele aprende. Ele aprende e vai repetindo isso, e vai projetando isso. Então, se você ensinar para ele limitações, ele vai ser limitado. Mas se você ensinar para ele a ser ilimitado, ele vai ser ilimitado, né? Tudo vai depender da forma como você se relaciona com ele, né? Se mudando a forma com que você se relaciona, você muda também a sua realidade, né? A forma com que você se relaciona com ele vai determinar a sua realidade. Mudando isso, você também vai mudar a sua realidade. Quanto mais os neurocientistas estudam, né, quanto mais os pesquisadores se debruçam em cima do nosso cérebro para estudá-lo, mais poderes eles encontram, mais coisas sobre os cérebros eles encontram. Por exemplo, o nosso cérebro ele está nesse momento se reorganizando, né? E ele nem precisa assim de sofrer nenhum estímulo, né, nenhum dano para ele fazer isso. Ele já faz isso naturalmente, basta você estar vivo. Mas você pode estimular, você pode fazer esse estímulo, se colocando em situações novas de vida, em novas experiências de vida, aprendendo novas habilidades, se capacitando. Porque o nosso cérebro ele vai se reorganizando de acordo com as experiências vividas. Então, se você o estimula com novos aprendizados, ele vai se modelando de acordo com esse novo aprendizado, porque ele é muito flexível, ele é muito plástico e ele se adapta às mudanças do ambiente. A neuroplasticidade, ela nos dá essa capacidade. Ela nos dá a capacidade da gente estar sempre desenvolvendo o nosso cérebro, desenvolvendo a sua capacidade, né? E para isso, por exemplo, fazendo o exercício mental, por exemplo, de ler, né, de ler bons livros, ou se apaixonando por aprender novamente, tendo a mesma curiosidade que a gente tinha quando a gente era criança, a gente está fazendo esse estímulo, a gente está produzindo esse estímulo, a gente está aumentando o número de dendritos e de sinapses no nosso cérebro e promovendo esse desenvolvimento. Então, é muito importante que a gente pratique exercícios mentais constantes, tanto quanto exercícios físicos, e também invista em relacionamentos sociais saudáveis, né, enriquecedores, porque isso vai produzir esse desenvolvimento do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele perde em torno de 85 mil neurônios corticais por dia, mas isso, ou até por segundo, né? Mas isso é uma parte infinitesimal, 0,0002% dos cerca de 40 bilhões de neurônios que a gente possui no córtex cerebral. É uma, é uma parcela muito pequenininha, né? Se a gente
mantivesse esse ritmo, né? Nesse ritmo, a gente levaria em torno de 600 anos para perder metade dos nossos neurônios. Eu sempre ouvi, né? Eu cresci ouvindo que quando a gente perdia células cerebrais, essas células não podiam nunca ser substituídas. Eu cheguei a aprender isso também na escola, que à medida que a gente ia perdendo células, à medida que a gente ia envelhecendo, a gente ia perdendo células cerebrais e essas células não podiam ser substituídas. Mas o pesquisador Paul Coleman, da Universidade de Rochester, ele mostrou que o número de neurônios aos 20 anos era praticamente o mesmo aos 70. Então, não houve essa perda, né? Se houve, houve a substituição também. Essa substituição, ela é chamada, né, essa nova formação de neurônios, ela é chamada de neurogênese. E ela foi observada pela primeira vez no cérebro de alguns pássaros australianos. E depois, algum tempo depois, ela também foi observada em cérebros de mamíferos, né? Mais especificamente, particularmente no hipocampo, que é a região que é usada para memória de curto prazo. Hoje já se sabe que nascem milhares de células todo dia nessa região do cérebro, né? Já não é nenhuma novidade mais. O pesquisador Fred Gage, no Salk Institute, mostrou que a prática de exercícios físicos associado a um ambiente enriquecedor que estimula o cérebro protegia o cérebro do camundongo, né? Produzia essa neurogênese, produzia esse aumento de células cerebrais. Então, se a gente conseguisse fazer isso também no cérebro humano, em áreas específicas, né, conseguisse estimular essa neurogênese em área específica do cérebro com segurança, doenças cerebrais que provocam perdas celulares ou grandes ou doenças, né, que produzem essas perdas cerebrais poderiam ser tratadas com mais eficiência, né? Então, doenças como o mal de Alzheimer, como a derrames, epilepsia ou até acidente cerebral traumático, né, que ocorre a perda de células, poderiam ser tratadas. E também a gente poderia manter o nosso cérebro e a nossa memória com mais capacidade, né, à medida que a gente envelheceria, à medida que a gente fosse envelhecendo. Um outro pesquisador também, que pesquisa o mal de Alzheimer, ele também afirmou que os exercícios físicos associados ao estímulo mental não só protegiam as células do camundongo, né, do mal de Alzheimer, de desenvolver o mal de Alzheimer, mesmo quando eles possuíam, mesmo quando eles estavam projetados geneticamente com uma mutação do Alzheimer humano no genoma deles, mesmo assim eles eram protegidos por esse estímulo, né? Então, a prática de exercício físico, ele também mostrou que a prática do exercício físico e esses estímulos não só davam essa proteção, como ela também aumentava a sobrevivência da célula de suas conexões. Então, ele fazia as duas coisas, ele protegia, aumentava a capacidade da célula, aumentava a neurogênese e também aumentava a sobrevivência da célula e das conexões dela. Mas ele também mostrou que o estresse contínuo liberava, né, a produção do glucocorticoides, que fazia o efeito contrário, que inibiam essa neurogênese, que inibia a formação de novas células cerebrais. Então, para você, como usuário do seu cérebro, como líder dele, você tem que estar tranquilo e saudável, né, para poder fazer essa parceria aí com ele, né, de mente e cérebro. Você não pode estar estressado. Então, como usuário, você tem que estar o mais tranquilo possível. O nosso cérebro, ele não se intimida, né? Ele não se intimida com as demandas que a gente passa para ele. Quanto mais desenvolvido ele quanto mais a gente desenvolve ele, maior a gente vai, mais saudável ele vai ficando, mais eficiente ele vai ficando
um funcionamento superior, né? Então a gente vai ficando com isso também livre, né, de padrões comportamentais, livre de padrões cíclicos, né, de aqueles padrões cíclicos repetitivos. A gente fica mais livre para ter mais consciência, para estar mais consciente, para ter um sentimento maior de quem nós somos, porque a gente vai romper com esses ciclos, né? O nosso cérebro, como eu disse, quanto mais a gente demanda para ele, mais ele está disposto a oferecer, mais ele está disposto a nos dar. Ele é capaz de fazer um quatrilhão de sinapses, né? 1 milhão vezes 1 bilhão de sinapses, né? E o George Edelman, biólogo ganhador do Prêmio Nobel, ele afirmou que o nosso cérebro, o número possíveis de circuitos que o nosso cérebro possui equivale a um 10 seguido de 1 milhão de zeros, né? E o número de partículas existente no universo conhecido é de um 10 seguido por 79 zeros, ou seja, é uma diferença enorme, né? O nosso cérebro é um 10 seguido de 1 milhão de zeros, o universo é um 10 seguido de 79 zeros, né? O nosso cérebro está muito à frente, né? Ele é muito à frente do universo, muito superior. E se ele está assim tão à frente, é bem provável que ele possua potencial, capacidades que a gente ainda não nem supõe, né? Que a gente ainda nem consegue imaginar, que ainda vai precisar, né, de mais estudos para que a gente faça essa descoberta. E eu fico assim pensando, você com um equipamento desse, né, com um dispositivo desse, fica achando que o universo é mais importante que você, achando que o universo é maior do que você e que é o universo que vai realizar seus sonhos, seus desejos, enquanto que o seu cérebro está muito mais à frente, né? E quem faz isso, quem vai fazer isso é ele está muito mais capacitado para realizar os seus desejos do que o universo. Então você não tem que pedir nada para o universo, não, porque o seu cérebro ele é muito mais capacitado para isso. Ele é tão capacitado que você veja só, todos os seres vivos que habitam a Terra, o ser humano foi o único com capacidade de se adaptar a todos os ambientes, né? A gente ocupa hoje, o ser humano hoje ocupa os 4 cantos da Terra, independente do clima, os climas mais inóspitos, nós estamos lá a menos 35 ou mais 50 graus Celsius, né? Tem o ser humano adaptado a viver. Né, nós nos adaptamos também a variados tipos de alimentação, da alimentação mais estranha que possa existir. Também nos adaptamos a doenças, nos adaptamos às crises provocadas por fenômenos da natureza. Tudo isso a gente vai adaptando e a gente vai se adaptando de uma forma que a gente às vezes nem para pensar, que a gente não percebe, porque a gente faz isso tão bem que a gente já nem percebe mais que estamos nos adaptando. E todo dia a gente vai fazendo isso, todo dia a gente vai se adaptando ao desconhecido, né? E vai conquistando esse desconhecido. A vida, ela é cheia de desafios inesperados, né? Ela pega todo mundo com coisas inesperadas que a gente tem que enfrentar. E isso vai estimulando também o nosso cérebro, né? Isso vai nos enriquecendo enquanto experiência de vida. O ser humano, por exemplo, com o propósito, não sei, subconsciente ou talvez programado geneticamente, né, de ser esse conquistador, de conquistar todos os 4 cantos da Terra, de repente esse propósito fez com que a gente estimulasse nosso cérebro. É claro que ele já tem essa capacidade, mas esse propósito nos obrigou a produzir esse estímulo e foi deixando o nosso cérebro ainda mais capacitada, né? Porque para a gente poder fazer isso, a gente precisou desenvolver grandes habilidades, né? E hoje a gente não só está ocupando a Terra, como a gente também já está ocupando o espaço e outros planetas, graças a esses estímulos e esse propósito que nós temos, que muito provavelmente pode ser programado geneticamente, pode ter vindo com a gente já geneticamente. Mas você também
pode ter o seu propósito individual na vida, né? O seu, criar um propósito para a sua vida. O importante é que esse propósito te dê capacidade para você desenvolver novas habilidades, né? Que capacite mais o seu cérebro, que vai estimular isso em você, né? Que vai fazer com que você amplie a sua consciência, a sua visão, te dê novos hábitos e que estimule cada dia mais o seu cérebro. Você pode, por exemplo, ter como propósito se tornar uma pessoa cada dia melhor, você pode ter como propósito viver com sucesso e com felicidade. Você pode criar o propósito que você quiser. O importante é que esse propósito sirva para desenvolver as ferramentas, as habilidades em você, né? Que estimule o seu cérebro, para que você fique cada dia também mais capacitado, cada dia desenvolvendo mais o seu cérebro. E um senso de propósito pode te dar isso. É muito importante que você faça isso, que você tenha esse controle, que você utilize o seu cérebro, porque se você não fizer isso, ele vai se tornar seu adversário, né? E ter o cérebro como adversário é um risco muito grande, porque, como eu disse, ele é uma força muito poderosa. Então, é necessário que você tenha ele como seu aliado. Então, procure desenvolver essas habilidades, procure cuidar do seu bom funcionamento e desenvolvendo ele cada dia mais. Então, gente, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu queria agradecer vocês por ter assistido o vídeo, por ter ficado aqui comigo e desejar um bom dia, uma boa semana para todo mundo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Gostaria que vocês estivessem aqui também. Se vocês quiserem algum assunto ou que tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, podem escrever aí embaixo. E então, até o próximo vídeo e uma boa semana para todo mundo, tá bom, gente? Tchau!